O batismo é um sacramento que nos torna cristãos, isto é, sequazes de Jesus Cristo, filhos de Deus e membros da Igreja. Que seja Nosso Senhor o autor do batismo, isso é claro pelo próprio Evangelho. Foi-me dado todo o poder no céu e na terra, e depois instrui a todas as gentes, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E também, se alguém não renascer da água e do Espírito Santo, não pode entrar no reino de Deus. Em todos os textos acima se manifesta Nosso Senhor nutor do batismo e proclama a sua necessidade para a salvação. O batismo é para todos necessário, para os adultos e para as crianças. É necessário para os adultos, de fato, diz Jesus. Se alguém não renascer da água e do Espírito Santo, não pode entrar no reino de Deus. Este renascimento espiritual que Jesus proclama necessário para entrarmos no reino de Deus se dá pelo batismo, como aparece no próprio texto e nas palavras de São Paulo, que chama o batismo banho de regeneração. Portanto, o batismo é necessário para entrarmos no reino de Deus. O batismo é necessário também para as crianças, pois Jesus não fez exceção alguma, mas diz simplesmente: se alguém não renascer, etc. Uma criança é alguém, isto é, uma pessoa como todos nós. Portanto, para entrar no reino dos céus, igualmente tem que renascer pelo batismo. Além disso, ninguém pode conseguir a salvação senão por Jesus Cristo. Isto é, se não se incorporar com Jesus, tornando-se seu membro. Mas em o Novo Testamento, ninguém se incorpora com Jesus senão pelo batismo, conforme se lê na Epístola aos Gálatas. Todos os que fostes batizados, vos revestistes de Cristo. Logo, todos devem ser batizados, e sem o batismo não se pode conseguir a salvação. A própria Sagrada Escritura confirma essa doutrina, pois nos fala de famílias inteiras batizadas. Ora, é verossímil que nelas houvesse crianças, mas é essencialmente pela tradição que se prova a necessidade do batismo também para as crianças. Eis alguns testemunhos antiquíssimos a este respeito. Santo Irineu, que viveu no século II, diz: todos os que forem regenerados em Jesus Cristo, isto é, crianças, jovens, velhos, serão salvos. As palavras os que forem regenerados se deve entender os que forem batizados, pois a regeneração em Cristo é pelo batismo. Por isso o apóstolo chama banho de regeneração. Orígenes, no terceiro século, repete a mesma verdade. É na Igreja uma verdade provida dos apóstolos dar o batismo às crianças. São Cipriano, no século III, escreve: parece-me bem e a todo o concílio que as crianças sejam batizadas mesmo antes do 8º dia. Daí podemos legitimamente concluir: se os cristãos dos primeiros séculos batizavam seus filhos apenas nascidos, sem dúvida era por ordem dos apóstolos e, por conseguinte, do próprio Jesus Cristo. E por que também as crianças devem ser batizadas para entrarem no céu? Ei-lo, o céu é a herança de Deus. Ora, tem o direito à herança de alguém somente aquele que é filho. Portanto, tem direito ao céu aquele que é filho de Deus. Mas nós, como simples homens, não somos filhos de Deus, pois não possuímos a mesma natureza, como é exigida entre o Pai e o Filho. Portanto, não temos direito ao céu. Os que nos torna verdadeiramente filhos de Deus é a graça santificante, que é uma participação da própria natureza divina. Uma alma adornada de graça santificante é filha de Deus e, por conseguinte,
tem direito ao céu. Esta graça divina tinha sido dada aos nossos primeiros pais, com o direito de transmiti-la também a nós, seus descendentes, sob a condição, porém, de que se mantivessem fiéis a Ele. Mas não mantiveram a condição, desobedeceram a Deus. Por isso perderam esta graça para si e para todos nós. Hoje, ninguém no primeiro instante da sua existência possui a graça santificante, exceto a Virgem Santíssima, em virtude dos merecimentos de Jesus, seu Filho. E esta privação da graça santificante, em que todos somos concebidos, é justamente o que se chama pecado original. Foi em vista disso que São Paulo escreveu: somos por nascimentos filho da ira, e também todos pecamos em Adão. Quando é que pela primeira vez nos é prodigalizada a graça divina? Quando recebemos o batismo. Eis porque também as crianças devem ser batizadas, para se tornarem, pela graça santificante, filhas de Deus. Dizem os hereges protestantes, Jesus diz: ide pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Mas a criança não pode crer, logo não pode ser batizada. Aqui Jesus fala dos adultos, pois fala de pregação do evangelho, e a pregação só pode dirigir a uma pessoa adulta, isto é, a uma pessoa que já tenha o uso da razão. Portanto, deste mesmo texto, resulta que um adulto, para ser batizado, deve crer. Mas não resulta absolutamente que só os adultos devem ser batizados. Ainda os protestantes. O batismo impõe obrigações, por isso não se pode administrar a uma criança sem o consentimento da mesma. Alcance primeiro o uso da razão, e então por si mesma resolverá se quer ou não pertencer à religião cristã e receber esse sacramento. É verdade que o batismo impõe obrigações, mas são obrigações que a própria criança tem que aceitar apenas tiver alcançado o uso da razão. Por isso, bem podem os pais aceitar, em nome da mesma, estas obrigações, batizando-a apenas nascida. Além disso, o batismo confere a quem o receber o privilégio de filho de Deus e herdeiro do céu. Portanto, os pais, batizando os filhos apenas nascidos, bem longe de fazerem uma afronta à sua liberdade, fazem pelo contrário, o que de melhor por eles podem fazer. E se não batizassem, seriam cruéis para com os mesmos. Explico-me com um exemplo. Um potentado se apresenta a dois esposos que há pouco receberam a dádiva preciosa de um filho. Ele diz: tenho a vontade de constituir o vosso filho herdeiro de todos os meus bens. É preciso, porém, que me concedais a licença de fazê-lo. E eles: sentimos muito, mas não podemos conceder esta licença, porque seria ofender a sua liberdade. O Senhor tem a bondade de esperar que o nosso filho chegue a ter compreensão do que está fazendo. Então lhe perguntará se quer ou não aceitar a herança. Por acaso seria o comportamento destes pais para com os filhos louvável? Certamente não. O mesmo se diga em nosso caso. O batismo oferece à criança direitos e bens de uma fortuna de inapreciável valor, de suma importância. Não é, pois, preciso esperar que alcance o uso da razão para se lhe administrar o batismo. Os pais que esperam até aquela época são dignos de severa repreensão. E de resto, não se costuma em toda parte registrar os próprios filhos apenas nascidos? Ora, se por este registro adquirem os direitos de cidadãos do país, contraem igualmente os respectivos deveres. E, contudo, ninguém jamais pensou que se deva fazer o registro civil somente quando os filhos tiverem atingido o uso da razão.
Por que, pois, não será lícito administrar aos filhos apenas nascidos o batismo pelo qual adquirem eles o direito de cidadãos do céu? Não há, portanto, motivo algum para diferir o batismo dos filhos até a idade adulta, e os que assim fizeram são culpados diante de Deus. O batismo se pode conferir validamente, quer por imersão ou por infusão, isto é, despejando água na cabeça, quer também por aspersão, isto é, jogando água no batizando. Prova-se pela Sagrada Escritura. Batizar é a palavra grega que em nossa língua significa não somente mergulhar, mas também lavar. Por exemplo, a Sagrada Escritura diz que os fariseus, vindo da praça pública, não comem sem lavar as mãos. No texto original, o lavar é batizar. Ora, uma pessoa pode ser lavada de 3 modos: mergulhando na água, despejando-se água ou jogando-se-lhe água. De que modo nosso Senhor quer que os homens sejam batizados, isto é, lavados? Nada determina. Portanto, a Igreja pode determinar, escolher o modo que mais lhe aprouver. O batismo por imersão foi principalmente usado na Igreja por muitos séculos. Contudo, já desde o tempo dos apóstolos, às vezes se conferia por infusão, isto é, despejando água na cabeça, como resultado de algumas pinturas que ainda hoje se conservam nas catacumbas, como se vê no batismo de São Romão, administrado por São Lourenço, e do batismo de pessoas acamadas, como expressamente se ensina na doutrina dos 12 apóstolos. Se não tiveres água de fonte, batiza com outra água. Se não puderes com água fria, batiza com água morna. E se não tiveres água suficiente para a imersão, despeja 3 vezes água na cabeça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Além disso, lemos na Sagrada Escritura que São Paulo se levanta para receber o batismo, e na cidade, à meia-noite, batiza o carcereiro e outros de sua família. Ora, é muito improvável que o batismo tenha sido conferido por imersão nessas ocasiões, porque como se pode supor que na casa e na prisão houvesse tanque próprio para nele mergulhar uma pessoa? O mesmo se diga do batismo que foi conferido a 3.000 homens no dia da Pentecostes. Poderíamos também acrescentar que, se a imersão fosse necessária para o valor do batismo, a sua administração tornar-se-ia frequentemente muito difícil, ou por falta de água, ou pelo frio, ou pela multidão, ou pelas enfermidades dos batizandos, que podem ser crianças recém-nascidas, velhos, moribundos, etc. Conclusões práticas. As mães, em estado interessante, devem se abster de tudo o que pode prejudicar o fruto que trazem no seio. E as que provocam voluntariamente o aborto são duplamente homicidas, porque suprimem a vida ao filho e lhe impedem a entrada no reino dos céus, por morrer sem batismo. A Igreja, para inspirar horror a este crime, fulmina de excomunhão não somente as mães, mas também os que mandam ou aconselham o aborto, os que para tal ensinam remédios ou os aplicam. Os pais têm obrigação grave de batizar quanto antes os seus filhos, para não se exporem ao perigo de privá-los para sempre da glória do céu. E se por acaso se acharem os filhos em perigo de morte, devem batizá-los em casa, derramando água natural sobre as cabeças dos mesmos, e ao mesmo tempo pronunciando essas palavras: Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Estando presentes outras pessoas que saibam e queiram batizar, sejam batizadas os filhos por estas pessoas,
E se não estiverem presentes outras pessoas, ou estas não souberem ou não quiserem batizar, então os próprios pais batizam seus filhos, em perigo de morte.